Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai resolver um exercício de estática dos fluidos, falando sobre manometria. Esse é o exercício 2.2 que você vai encontrar no livro do Hibbeler, né, que é um autor tradicional em resistência dos materiais, estática, dinâmica, estruturas, mas tem um livro bastante bacana também em mecânica dos fluidos. Antes disso, gostaria de te convidar, se você gostar do vídeo, né, compartilhar esse vídeo, curtir o vídeo, compartilhar lá no LinkedIn, no WhatsApp com a galera, nos dar uma força aí, né, se inscrever no nosso canal. E se você precisar aprofundar, né, nesses temas aí de mecânica dos fluidos, vibrações e por aí vai, a gente tem várias aulas já, mais de 500 disponíveis para membros e estudantes, né? Se você quiser nos dar uma força, pode assinar como membro colaborador ou, né, se quiser acessar essas aulas aí, como membro estudante. Né? Sem mais delongas, vamos então ao tema aqui da nossa aula. Né? Então, o que diz o exercício? Né? O exercício diz o seguinte: o recipiente está parcialmente cheio de óleo, água e ar, determine as pressões em A, B, C e D, e os dados, né, rho da água é 1000 kg por metro cúbico, rho do óleo 780 kg por metro cúbico, e eu tenho essa estrutura mostrada aqui no desenho. Né? Então o recipiente ele tem esse formato que está indicado no desenho aí. Né? O que a gente tem que ter em mente quando a gente vai resolver esse tipo de exercício? Né? A gente já falou nas aulas teóricas, vai aparecer, ou já apareceu aqui, né, o cartão, né, da playlist de mecânica dos fluidos. Você acessa essa playlist e vai ter lá bastante aula, né, acho que mais de 80. Em uma das aulas a gente fala sobre estática dos fluidos, explicando o que é pressão efetiva, né, explicando o que é pressão absoluta, o que é pressão manométrica ou pressão vacuométrica, né, a gente já aplica todas essas pressões, e também, né, como calcular a pressão estática. Né, pressão estática é ρgh ou γh. Né, ρ, massa específica, se eu falar de gama, eu estou falando de peso específico. Né. A relação entre peso específico e massa específica é que o peso específico é a massa específica vezes a aceleração da gravidade. E H é a profundidade. Então, quanto mais profundo você está, maior a pressão. Então, na manometria, o que você vai fazer é isso. Independente do formato, né? Se é formato de, né, parece um U, se parece um J, enfim, não interessa o formato. Se você afundar, né, você está afundando, a pressão sobe, então é mais. Se você está subindo, a pressão é menos, né? Você vai colocar menos na fórmula. E se você vai para a direita ou para a esquerda, né, horizontalmente, não acontece nada. Por quê? A pressão vai ser sempre a mesma, porque você está na mesma profundidade e a pressão varia com a profundidade. E esses, né, são os conceitos que esse exercício aqui está englobando. Mas sem mais delongas, né, vamos aqui ao exercício. Então o que a gente vai fazer é exatamente isso. Né? A gente vai pegar um ponto de interesse, esse ponto por exemplo, e a gente vai caminhando, né, aprofundando ou subindo e descendo até chegar no ponto de interesse. Então o primeiro que pede, né, é a pressão em A. Qual é a pressão que eu tenho aqui, né, na superfície do óleo? A pressão é zero. Por quê? Porque é a pressão atmosférica. Aí você fala, mas a pressão atmosférica não tem valor? Tem, só que quando. Por isso que eu falei do conceito de pressão efetiva. Tanto faz você trabalhar com pressão absoluta ou efetiva quando você estiver dentro da mecânica dos fluidos, na maioria dos casos, exceto o cálculo de altura geométrica de sucção, né, que você precisa entrar com a pressão absoluta, a pressão de vapor, mas fora isso, a grande maioria você pode trabalhar sem maiores problemas. Tem gás, aí você tem que. Tem variação de temperatura, né, aí você acaba caindo na termodinâmica, aí sim você não pode desprezar, né, ou tem que trabalhar com pressão absoluta. Mas está com líquido, né, sistemas líquidos, não é uma preocupação. Né, mas quando é processo gasoso, aí passa a ter preocupação qual é a pressão que você está trabalhando. Então, para efeito efetivo, a pressão é zero. O que é isso? Significa que a pressão é igual à pressão atmosférica. A pressão efetiva ou relativa você está medindo a partir da pressão atmosférica. Então, se você está no seu mar, qual a distância entre você e você mesmo? Né? É zero. Né? Então, se eu sou a pressão atmosférica, qual a pressão entre eu e a pressão atmosférica? Zero. Né? Então, essa é a ideia, né, em termos de escala. Né? Bom, saí, então estou no ponto aqui na superfície do óleo, vou descer até chegar neste ponto aqui. Então, eu tenho que zero, que é a pressão que eu conheço, né? Sempre você vai colocar a pressão que você conhece, mais, por que mais? Porque eu estou afundando no fluido.
para baixo é mais. Mais o quê? Rho do óleo vezes a aceleração da gravidade vezes o H do óleo. Vou considerar isso aqui como H do óleo. Opa, H do óleo. Bom, cheguei nesse ponto. Vou descer mais um pouco. Vou descer, continua sendo mais. Então, mais Rho da água vezes o G vezes o H da água, que eu vou chamar de 1, né, que seria aqui HA1. Então, eu chego nesse ponto. Cheguei aqui mais ao lado, né, mais à esquerda do ponto A. E agora? Agora nada, né? Como eu disse, você vai para a direita ou para a esquerda, não importa. A pressão depende da pressão, da altura, da profundidade. Se a profundidade é a mesma, a pressão é a mesma. Então aqui no fundo a pressão é a mesma, né? Então cheguei no ponto de interesse. Qual? A pressão em A. Bom, a pressão em A, substituindo valores agora, né, só colocando aqui na frente. O Rho do óleo é 780 vezes a aceleração da gravidade 9,8 vezes a altura 120 centímetros, tem que dividir por 100, né, porque eu tenho cento aqui, então 1,2 metros, mais o Rho da água, que é 1000, vezes a aceleração da gravidade 9,8 vezes o H da água 1, que nesse caso é também 120, 1,2. Agora é só fazer a conta. Então, puxando a minha calculadora aqui. Estou esperando ela abrir. Às vezes ela dá uma... Bom, eu até costumo sempre mostrar, né, caso você esteja sem grana ou não queira gastar com uma calculadora programável, que tem um aplicativo aqui que é a calculadora HP48. Ela você consegue calcular vetores, consegue calcular matrizes, uma porrada de coisa, né? Da época minha da faculdade, né? De coisa de 20 anos atrás aí. Né? Mas quebra o galho, né? Claro que as HPs hoje em dia estão muito mais avançadas, né? Mas as faculdades não deixam usar também, então. Mas aqui ajuda bastante quando você tem que fazer cálculos de vetores e tudo mais, né? Então fica aí a sugestão para você, caso você precise, né? De fazer os cálculos mais rápidos, né? Voltando aqui para a nossa apresentação aqui, né, na tela, então vai ficar 780, 9,8 vezes 1,2 vezes, depois 1000, 9,8 vezes 1,2 vezes, mais, então está dando a pressão em A, 20.932,8 Pascal. Só isso? Só isso. Não tem mais o que falar não, é só isso. Bom, agora eu quero a pressão em B. Eu saio do ponto B, como eu disse, né, se eu vier para a direita aqui e subir, se eu subo é menos. Então eu saio da pressão que eu conheço, então a pressão em A. Estou subindo menos o Rho da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes o H da água 2, que seria essa distância toda aqui, ó. Essa altura toda aqui, né? HA2. Igual, ou seja, eu cheguei na pressão que eu queria, pressão em B, PB. Então nesse caso, PB vai ser igual a 20.932,8 menos Rho da água 1000 vezes 9,8 vezes o H da água 30 mais 120, 150, 1,5. Então eu vou ter que a pressão em B vai ser igual a, vou aproveitar o número que está aqui, então só 1000, 9,8, 1,5 vezes menos. Então dá 6.232,8 Pascal. Veja que se você quisesse sair do ponto lá da superfície do óleo e chegasse no ponto D, você poderia fazer isso direto.
né? Não precisaria subir e descer aí todos os pontos, né? Você poderia fazer direto, né? Mas aqui como está pedindo, né, todas essas pressões, por isso que a gente está, né, fazendo todas elas, né? Bom, continuando aqui na apresentação, agora eu quero a pressão em C, aqui eu tenho duas opções, ou eu saio de A e chego a C, ou eu saio de B e chego a C, tanto faz, né? Por exemplo, pressão em B, vou descer, né? Aqui eu vou descer, menos ρ da água, vezes o G, vezes o H da água, 3, se não me engano. Seria essa distância aqui. Cheguei no ponto C, que é a pressão C. Ou seja, se eu descer aqui, né, vou chegar nesse nível. Como eu disse, para a direita ou para a esquerda não altera horizontalmente, né? Então vai ficar a mesma pressão. Então a pressão em C vai ser igual. Quanto que era a pressão em B? 6.232. Vai ser igual, né? 6.232,8 menos ρ da água, 1.000, vezes 9,8, vezes o H3. Veja aqui que eu acabei, né? Estou saindo de B, se eu estou descendo, descendo é mais, né? Então aqui é mais, aqui é mais. Menos é quando eu saio, né, daqui de A, né? Vezes a altura, então vai ser 1,2. Então a pressão em C vai ser igual, aproveitando o valor que está aqui, né? 1.000, 9,8 vezes 1,2 vezes mais. Então vai dar 17.992,8 Pascal. Se eu quisesse fazer a partir do ponto A vai ser PA menos, aí sim é menos, ρ da água, G vezes o HA4, que é igual a PC. Então ficaria ρ da água, o P da água, aliás, né? 2932,8 menos 1.000 menos 9,8 vezes 0,30, né? 0,30 igual a PC. Fazendo a conta deve dar a mesma coisa. Então 20.932,8 20.932,8 mil 9,8 vezes 0,3 vezes menos 17.992,8, né? Daqui deu o mesmo valor, poderia dar um pouquinho diferente dependendo, né, do arredondamento que você possa eventualmente ter feito, né? Bom, mas no exemplo aqui deu 17.992,8. Então só resolvi para mostrar que tanto faz, né? Agora a última pressão que pede é a pressão aqui no ponto D. Bom, e aí, né? Não foi dado no exercício a massa específica, mas se eu fosse montar aqui a equação a partir de B, né? Teria que PB, se eu vou subir é menos, ρ do ar vezes o G, apertei o botãozinho errado aqui da canetinha, né? Vezes o G, vezes o H do ar. Então, igual, né, o ponto D, cheguei lá no ponto D. Sair daqui, né, e subir de 0, vai ser 0,90. Então, qual que é a pressão no ponto B? Pressão no ponto B, 6.232. Então, a pressão em D, 6.232,8. Isso mesmo. Menos rodoar. Bom, rodoar não foi dado, mas ele varia, né, de aproximadamente 1,02 kg por metro cúbico. Então, 1,02 vezes a aceleração da gravidade, 9,8, vezes a altura, aí 0,9. Então, a pressão no ponto D vai ser igual
6.232,8, 1,02, 9,8 vezes, 0,9 vezes, menos, então, 6.223,8 Pascal. Bom, isso, né, se foi dado aqui essa distância, né? O que costuma muito acontecer em alguns exercícios, né? Note o seguinte, vou escrever a pressão em B aqui embaixo só para a gente comparar. Pressão em B, 6232,8. Então, né, a diferença é esse valor aqui, ele dá, deixa eu fazer a conta que eu tinha feito, mas eu acabei apagando. 6223 não, 6232,8 menos. Então dá aproximadamente, 8,999, então aproximadamente 9 Pascal. 9 Pascal é uma pressão muito baixa, muito pequena, é isso que eu quero dizer. Então, 9 Pascal é uma pressão muito pequena. E o que acontece em muitos exercícios? Né? Muitos exercícios de estática, que envolve, às vezes, um gás, não é dado qual é a altura de coluna de gás que você tem. Aqui foi dado, que é 90 centímetros de gás. E aí a gente calculou e conseguiu verificar ali a pressão sem maiores problemas. E se não fosse dado? Né? Se não fosse dado, a variação de pressão em termos de coluna de gás costuma ser tão pequena que ela é desprezível. Se eu for falar em termos de diferencial percentual, né? Se eu pegar lá 9 dividido por 6.232,8 vezes 100, eu estou falando de um erro de 0,14%. Né? É um erro, né? Vou até escrever aqui, voltando aqui para a apresentação, eu teria um erro aqui, se eu desprezar essa coluna aqui, de 0,14% no cálculo da pressão. Então a gente pode desprezar essa pressão. Né? Num exercício, isso tem várias coisas, já vi até em concurso para engenharia isso. Ele não dá essa informação aqui e pede qual que é a pressão no topo aqui do ar. O que você faz? Calcula a pressão em B e considera como se fosse a pressão em A. Por que disso? Né? Aí que está o bizu, né, que eu falei que ia comentar. Isso acontece porque a variação de pressão numa coluna de gás ela é muito pequena. Como a gente viu aqui, dá 0,14% de erro. Então você pode desprezar. Né? Então se você estiver diante de um exercício que tenha gases, né, você pode, e não pode ver que a maioria não vai dar, né, a coluna de gás. E esse detalhe que eu estou falando aqui, ele está nas entrelinhas do livro. Se você não leu o livro, você não vai ficar por dentro desse assunto. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.